Companheiros e companheiras, a Constituinte de 88 foi um dos processos mais democráticos, profundos e modificadores da nossa história recente. Foi o momento em que o país se rediscutiu, revisou seus preceitos e estabeleceu os parâmetros para assegurar os direitos essenciais da sociedade, sobretudo do ponto de vista das liberdades democráticas. Não há a mínima dúvida sobre o protagonismo do PMDB nesse processo. O PMDB foi o conciliador, o propositor e o formulador do consenso sobre o desejo, sobre as necessidades e os anseios da sociedade brasileira. Com a ação PMDBista, consagramos direitos adquiridos, consolidamos anseios sociais e pavimentamos o caminho para os avanços que vieram sequencialmente. Asseguramos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Entre outros direitos que fundamentaram programas que libertaram milhões de brasileiros do desamparo histórico a que foram submetidos. No campo sindical, o PMDB lutou para garantir os princípios elementares para fortalecer as entidades sindicais e as lutas dos trabalhadores, consagrando o direito de greve, a redução da jornada de trabalho para 44 horas, mantendo a unicidade sindical e a contribuição compulsória, instrumentos fundamentais para a independência dos trabalhadores. No decorrer da sua história, o PMDB sintetizou a representação dos mais diversos segmentos da sociedade brasileira, ouvindo e dando voz aos anseios do povo pobre, do setor produtivo nacional e dos trabalhadores. Recentemente, o Brasil ingressou numa crise institucional. Por meio de um processo parlamentar, o PMDB chegou à presidência da República, prometendo a conciliação nacional, o diálogo entre os mais diversos setores do país. Grande parte do movimento sindical e da sociedade brasileira se abriu para o diálogo. Desde o princípio, tentamos construir uma proposta consensual que efetivamente promovesse as alterações saudáveis para o país e para o mercado de trabalho. Desde o início, combatemos as propostas que iriam promover ainda mais a fissura e a divisão do Brasil, pois estavam embasadas em premissas equivocadas e até mesmo criminosas, ao não levar em consideração os interesses do país e a proteção dos menos favorecidos. Tão logo esquentaram a cadeira, uma pequena corte palaciana, por interesses e conchavos impublicáveis, passou a atuar como tropa de choque de uma casta improdutiva e estúpida, que quer impor ao Brasil a ampliação da exploração do homem sobre o homem, implodindo a economia e jogando o país no caos social. Para atender aos interesses de grandes grupos econômicos e do setor financeiro, o governo impôs ao parlamento e à sociedade brasileira uma reforma previdenciária e trabalhista que devasta por completo todo e qualquer direito dos trabalhadores. Digna de os governos autoritários, diante da majoritária repulsa do povo brasileiro, o governo tenta aprovar tais medidas, expondo o parlamento brasileiro a um vexatório papel de subscritor de deletérias alterações legislativas que causarão sofrimento, fome, desregulamentação do mercado de trabalho e até mesmo o óbito político daqueles que seguirão cegamente o caminho do abismo. Jamais se viu tamanha irresponsabilidade na história do Brasil. Não há como um brasileiro, sobretudo um PMDBista consciente, não sentir vergonha e indignação diante disso tudo. Não temos mais um governo. O poder executivo e parte do legislativo foram transformados num bunker para evitar a queda daqueles que se especializaram em agir em benefício próprio, relegando o interesse público às páginas marginais da história. Não há, portanto, como após mais de 30 anos permanecer filiado ao partido que, sob o comando de uma pequena cúpula, afronta o programa partidário, ignora os anseios e a vontade do povo, promove a destruição da Constituição de 88, enxovalha a democracia duramente conquistada, desrespeita e desmoraliza os poderes da República, rasga os direitos trabalhistas e sociais, avilta os direitos previdenciários e enterra os sonhos da construção de uma nação mais justa e igualitária. Renuncio à presidência do Núcleo Nacional do PMDB Sindical e comunico minha desfiliação do partido.
sigo minha trajetória de luta, sigo firme os meus princípios. Como dizia o velho Ulisses, a história nos desafia para grandes serviços, nos consagrará se os fizermos, nos repudiará se desertarmos. Eu não desertarei a minha consciência e seguirei combatendo nas trincheiras do povo, defendendo os interesses dos trabalhadores e em busca da consolidação de uma nação independente e democrática. Um forte abraço.